Cada catástrofe na natureza, cada acidente que acontece na natureza, cada fenômeno da natureza, tudo isso que a gente vê, essas tragédias, tsunamis, tudo isso, é Deus dizendo: parem de pecar, arrependa-se. Este é o tema do nosso devocional de hoje. A gente continua no Salmo 29. Lembra que eu li com vocês ontem? Vamos ler de novo? Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro. Verso 7, a voz do Senhor lança a chama de fogo. 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. 9, a voz do Senhor derruba os carvalhos. E ontem eu falei sobre essa voz poderosa de Deus em relação à criação. Há um aspecto do poder de Deus criativo, mas há um aspecto também do poder de Deus que é destrutivo, como a gente está vendo aqui. Quebra cedro, derruba carvalho. E isso tem a ver, obviamente, com a ira de Deus, que é a justa manifestação de Deus em relação ao pecado humano. Antes do pecado de Adão, não havia cedros sendo quebrados. Isso é resultado do pecado, como Paulo fala em Romanos. Pois bem, o que isso tudo tem a nos dizer? A natureza gemendo. Davi está dizendo que não é acaso, não é lei de causa e efeito, não. Não tem uma resposta apenas numa questão física. Ele diz que tem a ver com Deus. É Deus afetando a natureza, obviamente, por conta dos pecados dos homens. Lá em Apocalipse a gente vê a mesma coisa. Lá em Apocalipse várias figuras são apresentadas e uma delas são as trombetas. Um anjo toca uma trombeta, e é um anjo de Deus. Um anjo toca uma trombeta e uma catástrofe na natureza é anunciada. O anjo toca uma trombeta e o mar é ferido. O anjo toca uma trombeta e a terra é ferida. O anjo toca uma trombeta e as árvores são feridas, os animais são feridos. Enfim, um anjo toca uma trombeta e a natureza é punida, a natureza sofre. O que está acontecendo aqui? O que significa essa figura da trombeta, das catástrofes na natureza? A trombeta, ela era usada para convocar o povo. Não havia zap na época. Então a trombeta era usada para convocar o povo. Nesse sentido, o que Deus está dizendo por meio das catástrofes na natureza? Deus está chamando os homens ao arrependimento, como de fato acontece lá em Apocalipse. Depois de todas as catástrofes, os homens, diz o texto bíblico, passaram a blasfemar ainda mais contra Deus e não se arrependeram. Ou seja, João está dizendo que diante daquelas catástrofes, os homens deveriam se arrepender, mas eles não fizeram. Então, cada trombeta é Deus chamando o seu povo. Cada trombeta anunciando uma catástrofe na natureza é Deus dizendo: parem de pecar. É Deus convocando a humanidade ao arrependimento. Ao arrependimento. Cada desgraça na natureza, cada morte relacionada à natureza, o calor, o frio que mata, a água que afoga, o fogo que queima, o deslizamento, enfim, cada uma dessas desgraças que a gente vê, enchente, tudo isso é Deus dizendo para nós o tempo todo: parem de pecar. Romanos 1,18, Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta. Ou seja, nós vemos a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus revela a sua ira. Como? Uma das maneiras, diz o Salmo, diz Apocalipse, é por meio das catástrofes da natureza. Pelos fenômenos da natureza que trazem sofrimento aos homens, que matam os homens. Tem um livro muito interessante chamado Moby Dick. Nesse livro, o autor ele persegue uma grande baleia que era invencível. A baleia, na realidade, representa as forças invencíveis da natureza, que o homem não pode vencer. E é um símbolo de Deus, né? Porque é Deus que controla a natureza. O homem, ele é limitado, ele não é invencível. Ele morre, 70 anos ele morre. O homem é totalmente limitado pela natureza. Choveu, você tem que levar uma sombrinha. Guarda-chuva. Fez sol, você tem que usar uma roupa diferente. Você não determina o que você faz. A natureza, ela se impõe. Ela se impõe. Você não pode dizer assim: não, eu vou ser um jogador de futebol. E aí você fica doente. A natureza se impõe. Ela diz: não, não vai. Você não vai jogar. Você não vai. Ah, eu vou viajar não sei para onde. E você fica doente. Acabou. Você não faz o que você quer. Então, o Moby Dick mostra a fúria de um homem que havia perdido a perna para essa baleia e estava perseguindo essa baleia. Então,
Então, a história de Moby Dick retrata essa ideia do ser humano que se acha Deus, que pode vencer tudo e todos, que não entende que é refém da natureza. E essa natureza, obviamente, que é dominada por Deus, ele sopra e ele controla a natureza. Então, é isso que eu e você somos. Nós somos limitados pela nossa própria natureza. Eu não faço o que eu quero. Eu gostaria de olhar para o espelho e ver uma coisa mais bonita. Mas não dá. Não dá. Não dá. Eu gostaria de olhar para o espelho. Eu hoje mesmo, né, eu fiz cirurgia do meu joelho há pouco tempo. Mas eu dizia que eu não ia jogar, mas acho que eu vou jogar, meu Deus. Quer dizer, eu não sei se eu vou jogar porque eu já sou velho. Eu estou ficando velho. Já não consigo fazer os movimentos que eu fazia antes. Eu sou limitado. É isso que o texto quer nos mostrar, que a Bíblia quer nos mostrar o tempo todo, esse texto também. É Deus que é soberano sobre a natureza, nós não somos. Nós não somos em relação ao mar, em relação à nossa própria natureza, nós não somos nada. Cabe a nós nos render diante daquele que controla toda a natureza, inclusive a nossa. É isso que este salmo quer nos dizer. Vamos orar? Senhor Deus, a cada dia, dá-nos consciência de nossa natureza pequena, limitada. Nós não somos senhores do universo. O Senhor é. O Senhor subjuga a natureza. Nós não. Nós não. Nós somos pequenos. Nós duramos apenas 70 anos. Nós somos limitados. Mas nós confiamos em Ti, Pai. Mas nós depositamos a nossa esperança em Ti, como o salmista declara, que o Senhor faz forte o seu povo. Nós confiamos em Ti, Pai, que apesar de nossas fraquezas e debilidades, nós temos um Deus invencível. Apesar de nossa fraqueza, apesar de nossas derrotas e humilhações e vergonhas, nós confiamos em Ti, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, que com Sua voz criou os céus e a terra, e com Sua voz também destrói e pune os nossos pecados ao efetuar juízo na natureza. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor mais uma vez e pedimos, abençoe as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.